Boa noite, começa aqui mais um Lideranças Empresariais, um espaço para debater temas fraturantes da atualidade, em parceria com o LIDE Portugal, a Associação de Líderes Empresariais. Hoje fazemos o diagnóstico à crise europeia, à portuguesa e à competitividade da nossa economia, como está e para onde vai. E comparamos Portugal com a Alemanha, uma comparação inevitável no dia em que temos como convidado um português que trabalha numa consultora alemã desde 1989, ano em que fundou o escritório português. António Bernardo é aos 52 anos o presidente da Roland Berger e é com ele que vamos olhar para o Portugal possível de hoje e o Portugal ideal de amanhã. Muito boa noite e muito obrigada por estar neste Lideranças Empresariais. É um gosto recebê-lo aqui, antes de mais. Gosto bem para mim estar aqui. E agora gostava de começar pela sua experiência, por si, por esta cultura alemã que creio já lhe deve correr até um pouco no sangue. Contas feitas, são já mais de 25 anos a trabalhar com alemães. 22 anos na Roland Berger e antes foi presidente da Câmara do Comércio Luso-Alemã. Já é mais alemão do que português na forma de trabalhar? Não, olha, eu acho que sou um português, mas um português realmente com uma influência germânica. Eu aprendi a gostar muito da cultura alemã e devo dizer que hoje sou um grande admirador da Alemanha e dos alemães. No início é preciso realmente dar resultados, mostrar que os alemães podem ter confiança, mas depois, uma vez que há confiança, então há uma delegação, há descentralização e há muita autonomia. Eles são pessoas muito orientadas para os resultados, são muito eficazes e, portanto, esperam de nós também resultados e esperam de nós linhas de orientação bem claras. Portanto, tem sido um grande prazer trabalhar com os alemães e que cada vez mais os admiro a cultura alemã. Se me perguntar se são, digamos, na sociedade, uma sociedade muito criativa, talvez não seja a sociedade mais criativa, mas na minha ótica é a sociedade mais eficaz e mais eficiente, seguramente. Mas o que é isso de ser português e de ser alemão? Existem, afinal, mitos? Somos muito diferentes? Temos algumas coisas parecidas? Não há nada que comparar entre portugueses e alemães? Não, eu acho que não somos assim tão diferentes. Eu acho que é uma questão mais de organização. Os alemães são pessoas, em geral, a nível da sociedade, muito organizados e talvez até, como eu disse, menos criativos. Mas essa grande disciplina, esse grande rigor e essa organização fazem com que sejam das sociedades mais eficientes. Mas se veja, por exemplo, os portugueses que vão para a Alemanha são tão produtivos ou mais que os alemães. Portanto, não é uma questão de ser português ou não ser português, é mais uma questão de organização social. Já vamos falar desse ponto também e perceber precisamente porque é que isso acontece. Por agora pergunto-lhe, porque é um homem que viaja muito, passa muito parte do seu tempo fora de Portugal e contacta com Espanha, Alemanha, Brasil, América Latina. O que é que lá fora se diz sobre Portugal, sobre este momento particular que todos nós vivemos e que é de dificuldades? Olha, eu acho que Portugal tem uma imagem, em geral, positiva. Nós somos um povo com imagem positiva, o país é um país considerado de rigor, é um país... Agora, na realidade, o que acontece é que nos últimos 10 anos tivemos aqui alguns problemas para gerir a nossa economia e o nosso país. Mas, ao contrário de outros países, nomeadamente da Grécia e de outros países, eu penso que a imagem é uma imagem positiva. Os portugueses que estão no estrangeiro são pessoas muito consideradas, de todas as classes profissionais, desde o operário até o taxista em Paris, passando pelo executivo hoje que está em Londres ou que está em São Paulo ou em Nova Iorque. O português em geral é um bom profissional. Portanto, mas e os portugueses que estão em Portugal? Ainda colhe aquela ideia do português que gosta mais das férias do que de trabalhar, que tem muitas férias? Ainda há algum tempo a chanceler alemã dizia que os portugueses tinham férias demais e foi muito criticada por isso. No entanto, a OCDE, nos estudos que faz, diz que Portugal trabalha os portugueses trabalham mais horas até do que os holandeses, os finlandeses. Mas a OCDE tem razão, porque na realidade os meus colegas alemães têm uma semana a mais de férias do que nós portugueses, portanto isso não é... A chanceler Merkel aí errou, claramente trabalhamos mais, eventualmente não, com certeza com menos produtividade, mas trabalhamos claramente mais. Agora, é tudo uma questão realmente de produtividade, e aí sim, os alemães são super produtivos. E onde é que está o segredo? O segredo está na organização.
está na organização. Mais do que, eventualmente, na liderança, está na organização e disciplina do trabalho. Eu acho que esse é muito importante, no rigor, no enfoque naquilo que se faz, em não perder tempo. Por exemplo, se vir, em geral, por exemplo, na Alemanha, as pessoas saem muito mais cedo, têm uma qualidade de vida superior, trabalham menos horas, isso é a realidade, trabalham menos horas, conseguem depois ter os seus hobbies e praticar os seus hobbies, enquanto que aqui é totalmente diferente. As pessoas trabalham mais horas, mas menos produtivo. E ainda se queria que os portugueses trabalhassem mais meia hora no setor privado. Considera que a Alemanha é um modelo económico a seguir? Olha, eu acho que a Alemanha é um bom modelo económico, É claro que é um modelo que não se pode aplicar em todos os países, mas é um modelo muito bem estruturado. Porquê? Essencialmente que é uma economia orientada para a exportação, é dos maiores exportadores mundiais, não possuindo uma mão de obra tão barata, porque é uma das mãos de obras mais caras da Europa e do mundo, mas é uma mão de obra muito produtiva. Investe muito em tecnologia, em investigação e desenvolvimento e, portanto, exporta essencialmente produtos e serviços de alto valor acrescentado. E essa é a grande questão, porque está constantemente a investir em investigação e desenvolvimento, em novas tecnologias, e isso dá-lhe uma vantagem importante e leva com que a vantagem comparativa da Alemanha não seja, e não poderia ser, custo de mão de obra, mas sim tecnologia, know-how e valor acrescentado. E veja, essencialmente, as grandes empresas alemãs hoje são líderes mundiais. Uma coisa interessante, sabe, é que nós antes achávamos que os produtos alemães eram fortes, resistentes, boa tecnologia, mas não tinham design. Até isso já, nos últimos 20 anos, os alemães ultrapassaram. E como é que ultrapassaram? Foram buscar os designers italianos a Milão, a Turim, incorporaram-nos nas suas fábricas, nas suas linhas de produção, e hoje têm designers alemães tão bons como os italianos. E como se vê hoje, os produtos alemães são produtos com design fantástico. Mais uma questão que fortaleceu a competitividade alemã. E porquê que acha que a Alemanha está a recrutar quadros e licenciados aqui em Portugal? Olha, está porque a Alemanha tem necessidade de mais engenheiros. A capacidade de formar engenheiros não é suficiente para as necessidades da Alemanha, especialmente porque a Alemanha tem no seu produto interno bruto uma componente de tecnologia avançada muito grande e investe em investigação e desenvolvimento e, portanto, precisa de um número de engenheiros muito mais elevado do que as escolas alemãs podem Mas fornecer. não é porque sejam gente mais barata? Não é porque sejam gente mais barata, é essencialmente porque eles querem pessoas com boa capacidade tecnológica. E ao contrário de muitos países, nomeadamente no sul da Europa, onde o investimento na educação dos engenheiros reduziu, ou seja, tornou-se moda praticamente licenciar-se em economia ou em gestão ou em direito, na realidade os alemães necessitam muito de tecnologia e de engenheiros. Portanto, há uma questão que é importante e falava das exportações da Alemanha, mas já lá vamos. Gostava de lhe perguntar como é que em tempos de crise, em que muitos países estão em apuros, não sabem como gerir as contas públicas, a Alemanha continua a ser um excelente aluno, a gerir bem os seus orçamentos, consegue manter perante as agências de notação financeira o AAA, que, por exemplo, a França não conseguiu segurar. Exatamente. Como é que isto se explica? Onde é que estão os segredos do sucesso? Não, mas olha, os segredos não são segredos, são realidades que foram as reformas estruturais que a Alemanha fez. Se lembrar, nos últimos, digamos, 5, 6 anos, a Alemanha passou por uma fase de reestruturação fortíssima. Começou com o chanceler Schröder, em que foram tomadas iniciativas muito importantes estruturais, de liberalização das leis de trabalho, de redução dos benefícios sociais, de maior concorrência. E, portanto, isso foram as reformas. E, aliás, ele perdeu as eleições, como viu, mas perdeu as eleições porque fez um conjunto de reformas estruturais que, neste momento, os resultados dessas reformas aparecem sempre a posteriori. E é isso que está a acontecer. Portanto, a Alemanha preparou-se muitíssimo bem com reformas duríssimas. Se lembrar, o que é interessante, e talvez aí haja uma comparação com Portugal, veja, por exemplo, a reunificação alemã.
o investimento que foi feito, o sacrifício que foi pedido à população alemã para o custo que isso foi da reunificação, e fizeram isso. Foi um caso fantástico. Então os alemães têm uma grande capacidade realmente e uma grande objetividade de sacrifício, e foi isso que lhes foi pedido, e durante 5, 6 anos fizeram isso. Por exemplo, não ter aumentos praticamente salariais, conseguir aumentos de produtividade. Isso foi muito importante para preparar agora esta fase em que realmente tem uma pujança muito importante. Depois tem uma outra questão, é que os mercados emergentes necessitam de tecnologia, não é? Então veja quem é o maior exportador para a China. A Alemanha é um dos maiores exportadores para a China, porque necessita de tecnologia, então exporta tecnologia. Veja, por exemplo, no setor automóvel, a Alemanha domina no valor acrescentado. Portanto, isso criou realmente uma pujança económica muito importante. Há uma outra coisa que a Alemanha tem, duas coisas que eu gostava de referir. Uma delas é que tem um tecido de pequenas e médias empresas muito forte. Não são só as Siemens, não são só as Bayersdorf, não são só as grandes empresas. Há um tecido de pequenas e médias, sobretudo médias empresas, que são empresas muito dinâmicas, muito flexíveis, que se adaptam às mudanças do contexto, que investem em investigação e desenvolvimento, que às vezes são especializadas num nicho, mas é um nicho global, e aí é aí que assenta a economia alemã. Não é só nas grandes empresas, assenta numa forte componente de pequenas e médias empresas. E agora olhando para as exportações, há uns dias um diário alemão escrevia que a Alemanha está a exportar mais do que nunca. E olhando para os dados de 2011, creio que exportou mais de 1 bilhão de euros e aumentou as exportações em cerca de 11%, até mais de 11%. A questão é, com especial procura dos emergentes, como estava a falar, em especial da China, para que é que a Alemanha precisa da Europa? A Alemanha precisa da Europa. Se nós compararmos as exportações, há um estudo recentemente realizado, muito interessante, compara as exportações da Alemanha para os mercados pós-BRIC, por exemplo, e compara com as exportações para os mercados tradicionais da Europa. E ainda a Alemanha exporta mais para a Holanda do que exporta eventualmente para a Índia. Exporta mais para a França do que exporta para o Brasil. Portanto, é muito importante. E aí é uma questão interessante, por exemplo, uma questão que se torna política. Muitas vezes os alemães dizem que já pagam demasiado para a União Europeia, para a integração europeia, para a solidariedade europeia, mas nós fizemos um estudo não há muito tempo e que mostra que o grande ganhador, o grande vencedor deste, digamos, bolo é a Alemanha. Ou seja, a Alemanha paga, é verdade, mas a Alemanha recebe muito mais da Europa do que paga para a Europa. E isso leva-me à minha próxima curiosidade, que é precisamente o facto de muitos economistas dizerem que a Alemanha tem ganho muito com esta crise e que não tem especial interesse que os outros países se tornem concorrentes e se tornem os campeões das exportações, porque a pergunta é pertinente: se os outros países tiverem tanto sucesso como a Alemanha, a quem é que a Alemanha vai vender? Olha, eu por acaso aí não estou muito de acordo, porque eu acho que a Alemanha não vai ganhar com esta crise. Os bancos alemães têm uma exposição muito grande às dívidas dos países do sul da Europa, nomeadamente à Grécia, como sabe. Em relação a Portugal não tem muita exposição, mas tem em relação à Espanha, tem em relação à Itália, tem em relação à Grécia. Isso seria um problema muito grave para a economia alemã, porque os bancos alemães seriam insolventes. Mas acha que interessa ou não à Alemanha ter concorrentes assim tão fortes nas exportações? Eu acho que os países europeus... A Alemanha tem uma vocação muito clara. Uma vocação de tecnologia, de ponta, uma vocação de serviços de valor acrescentado. Portanto, eu acho que a Alemanha tem a sua vocação diferente da França, diferente da Itália, diferente do Reino Unido, e, portanto, não vejo realmente... Concorrência? Há concorrência, mas não é uma concorrência tão forte assim, não vejo. Parece-lhe que a Alemanha quer mais Europa ou preferia viver sozinha? Olha, eu acho que isto é um dilema que os alemães têm. Eu acho que eles não sabem. Eu acho que é um grande dilema. Eu acho que, por um lado, eles querem mais Europa, mas querem ditar as regras na Europa. Não ditam já? Eu acho que eles queriam ditar ainda mais. Eu acho que eles ditam alguma coisa, mas queriam ditar mais. E devo-lhe dizer que a minha opinião é que a Alemanha tem que ser o motor da economia europeia,
mas tem faltado, evidentemente das lideranças, tem faltado liderança. Os líderes que nós tivemos, os visionários, criavam um sonho, o sonho europeu, e eram visionários uns mais de esquerda, outros mais de direita, não é questão política, mas eram visionários. O Sr. Delors com o euro, o próprio Mitterrand, o Sr. Kohl, eram visionários, criavam um sonho e levavam as populações dos países europeus a serem motivadas por esse sonho. Eu acho que isso hoje falta. Mas acredita que a chanceler Merkel não é uma visionária, não é a senhora Europa, não é a senhora determinada, ou não tem pura e simplesmente esse interesse de pensar numa Europa unida? Olha, eu acho que ela é uma pessoa super inteligente, muito preparada, muito rigorosa. Acho que tem um problema, acho que tem aqui um equilíbrio que ela tenta gerir, que é a aceitação interna versus a aceitação externa. E com o que eu é acho que que se ela tivesse, mais? talvez mais com a interna. Eu acho que por isso é que tem a popularidade em máximos. Exato, eu acho que é com a interna, mas eu acho que falta à Europa uma liderança com outro estilo. Eu acho que o Sr. Sarkozy e a Sra. Merkel têm o seu estilo, mas eu acho que falta aqui uma liderança com um estilo mais visionário, com um estilo mais motivador. Eu acho que falta a Europa. Eu acho que eu sou a favor de mais Europa, mais Europa. Eu acho que falta a Europa nesta altura. Falta, por exemplo, eu acho que a Europa está com um déficit no sentido de o que é que vai ser o posicionamento da Europa no novo contexto geopolítico. O que é que vai ser o papel da Europa? Não está claro. A China começa a ser dominante, já estamos a ver isso há vários anos. Os Estados Unidos enfraqueceu, aparecem outros países emergentes. O que é o papel da Europa? Sabe que eu acredito muito, ao contrário da maior parte das pessoas, eu acredito no modelo europeu. Eu acredito que o modelo europeu é um modelo de equilíbrio, é um modelo de responsabilidade social, é um modelo... Agora, temos que ir mais além, temos que ser competitivos, mas falta-nos aqui uma proposta de valor, para falar digamos, numa palavra mais de gestão. Falta aqui uma nova proposta de valor, um novo desígnio para a Europa. E eu sinto isso. Há um déficit da Europa. Ainda sobre a liderança da Alemanha, há já alguns críticos que dizem, e não sei se é um tom excessivo ou não, dizem que a Europa fala alemão. O que eu gostava de lhe perguntar é o que acha que pensam os outros Estados-membros vendo esta posição cada vez mais hegemónica, superior a mesmo da Alemanha. Como é que se sentem? Até onde é que vão tolerar esta voz tão alta? Cada vez maior. Eu acho que a maior parte dos países vê realmente que a Alemanha aceita que a Alemanha seja um dos motores, se não o motor principal da Europa. E isso vê, e eu não vejo aí contestação. Agora, o que eu acho é que gostariam de decisões mais rápidas, decisões mais efetivas, e sou-lhe sincero, eu acho que esta crise tem tido uma resposta que fica muito aquém daquilo que seria ideal. Portanto, eu acho que os países veem muito bem, a Alemanha deve liderar, mas deve liderar de uma forma mais eficaz. Havia um jornal londrino que no outro dia titulava "Salvem o euro, livrem-se da Alemanha". Aqui o título é provocatório, mas a pergunta é mesmo se a Alemanha tem sido uma solução ou se tem sido um obstáculo, por exemplo, na crise das dívidas soberanas. Eu acho que foi os dois. Eu acho que a Alemanha, quando se chega ao limite, ela ajuda, mas eu acho que a Alemanha perdeu muito tempo, nomeadamente no caso grego, e deixou a situação arrastar-se durante muito tempo. E não haver ainda um instrumento financeiro que imponha uma certa disciplina nos mercados, eu acho que tem sido muito culpa da Alemanha. Como é que avalia estas políticas económicas, esta política do combate ao déficit, esta política austera para salvar aqui a crise do euro por parte da Alemanha? Eu acho que aí a Alemanha tem um complexo. E o complexo que os países do Sul são países onde não há disciplina, onde as coisas não são levadas a sério. Eu acho que, no fundo, a Alemanha tem um bocadinho este sentimento. O que eu acho que a Alemanha quer é impor rigor. Talvez esse rigor seja excessivo, no sentido de permitir também a estas economias
que se adaptem, porque na realidade muitos dos problemas que estão hoje a acontecer foram problemas que vieram de uma crise global, não é? Começou nos Estados Unidos, com a crise dos ativos financeiros, do subprime, e depois estendeu-se à Europa. Agora, na realidade, é necessário realmente uma energia muito diferente e muito mais efetiva para ultrapassar esta crise. Mas Merkel continua nesta sua intransigência, nesta política da austeridade. E a Europa já começa a ficar muito zangada, nomeadamente Mário Monti, que mandou uma carta para o Presidente do Conselho Europeu, assinada por outros líderes europeus também, a pedir para se parar com esta política de austeridade e a pedir aqui estímulos. Isto é necessário ou não? É necessário. Ou seja, é necessário que haja aqui uma política de crescimento. A Comissão Europeia já começou a tentar, nomeadamente com investimento no emprego jovem, tentar criar estímulos, mas é muito importante, na realidade, que eventualmente estes objetivos de equilíbrio ou de déficit sejam um pouco mais ajustados no tempo, de modo a que permitam, ao mesmo tempo, ter um conjunto de iniciativas para fomentar o crescimento. Isso é indispensável. Que alternativas? Roland Berger já pensou sobre isso? O Roland Berger tem pensado muito e tem, aliás, devo dizer que tem dado algumas sugestões à senhora Merkel também. Há boas relações com o governo alemão. Muito boas relações com os governos alemães, com todos os governos. Aliás, com o chanceler Schröder, nós ajudámos imenso. O Sr. Roland Berger era amigo pessoal, e com a Sra. Merkel também temos uma excelente relação. E nós colocamos as nossas ideias sempre muito claramente. E depois são aceitos? Algumas delas são, por exemplo, muitas das reformas estruturais que o Sr. Schröder fez e que agora a Alemanha está a usufruir foram influenciadas também por algumas ideias nossas. E em Portugal? Qual é a relação da Roland Berger com os governos portugueses? Por exemplo, com o anterior governo? Olha, a relação da Roland Berger é uma relação muito profissional com os governos. Portanto, nós damos com qualquer governo, com todos os governos. Eu estou aqui há 25 anos e trabalhei com pessoas de todos os partidos, não é? Eu sou completamente independente e portanto, temos uma excelente relação. Mas há uma diferença de forma e de conteúdo entre José Sócrates e Pedro Passos Coelho, ou não? Eu acho que cada um tem o seu estilo. Eu acho que este governo... eu devo dizer que no início do governo de Sócrates achei que havia um conjunto de estratégias muito interessantes. O plano tecnológico, alguma liberalização. Não, achei que havia ideias. Talvez o que tenha falhado depois tenha sido a maneira de implementar. Por exemplo, toda aquela questão da modernização da administração pública, do Simplex, eram ideias boas. Não foram implementadas, digamos, em profundidade. Aí é que eu acho que houve realmente algumas falhas. Eu sou-lhe sincero, eu não acho que haja assim uma diferença muito grande ideologicamente entre estes dois governos. Não? Não acho. Eu acho que são governos, digamos, muito orientados para o mercado, são governos, eu diria, ambos sociais-democratas, mais ou menos. Portanto, são governos ocidentais. Exatamente. Agora, o que eu acho é que este governo mostrou, digamos, um grande rigor, uma grande disciplina e uma grande capacidade para implementar medidas difíceis, não é? Medidas difíceis. E devo dizer que estou positivamente surpreendido com a resposta do povo português. Eu tenho esta ideia, é que o povo português, quando tem objetivos muito concretos, consegue juntar-se, motivar-se para objetivos. Veja, por exemplo, quando se decidiu entrar no euro, nós fomos os primeiros países a entrar, não é? Na União monetária. Quando há um objetivo claro, quando há uma visão clara, eu acho que nós respondemos. Veja, por exemplo, há uma grande crise, mas não há grande reação. O povo está a lutar, está com sacrifício, não é? Compare com outros países. Compare mesmo com a Espanha, aqui ao lado, ou com a Grécia. É diferente. Portanto, eu acho que este governo tem conseguido definir um conjunto de linhas de grande rigor, muito difíceis. Agora, há aqui uma questão que eu penso que é absolutamente indispensável, que é sermos realmente, aplicarmos e implementarmos aquilo que acordámos com a Troika, mas não chega. Eu acho que tem que haver também uma visão de crescimento. Eu penso que o Governo, nesta altura, terá já essa visão, o que é que vem depois, uma visão de crescimento, uma visão de desenvolvimento, porque senão
corremos o risco de entrar numa espiral negativa e de não haver crescimento. António Bernardo, já vamos voltar a falar na segunda parte, exclusivamente sobre Portugal. Fazemos um intervalo nesta conversa, esperamos por si já a seguir. Até já. Estamos a fazer o diagnóstico à economia portuguesa, hoje com António Bernardo, da consultora alemã Hollenberger. E estávamos precisamente a começar a falar sobre Portugal. Gostava de lhe perguntar, sinceramente, imaginava que Portugal pudesse chegar a uma situação destas? Olha, eu não esperava que Portugal pudesse, digamos, atingir este nível de recessão, mas eu acho que parte da motivação para este resultado foi também o contexto exterior. Ou seja, eu acho que nós fomos influenciados claramente por a crise global e depois talvez a resposta que nós demos a essa crise tenha sido um pouco exagerada e levou-nos a este déficit e a este endividamento. Mas não acha que isso pôs a nu algumas das fragilidades que Portugal já trazia do passado? Pôs, claramente. Eu acho que há claramente, em primeiro lugar, o desequilíbrio da balança de transações, ou seja, um maior peso das importações face às exportações, um setor empresarial do Estado bastante ineficiente, um peso da administração pública também exagerado, uma falta de regulação e concorrência, sem dúvida. Ou seja, essa crise veio colocar de uma forma mais óbvia, um conjunto de fragilidades da nossa economia. Eu diria que aquela principal é a do crescimento. Não temos conseguido fazer crescimento económico. E a responsabilidade política, onde é que entra? Olha, eu acho que a responsabilidade não é só política. Sou-lhe sincero, eu acho que a responsabilidade é uma responsabilidade de toda a sociedade, muito responsável, na minha ótica, também o setor empresarial, os empresários, os gestores. Eu acho que todos nós somos... Setor público, setor privado? Setor público, setor privado. Todos Mas nós mais somos o público ou mais o privado? Não, eu acho também o privado, porque o privado habituou-se a viver muito dependente do Estado, muito dependente de subsídios, não se habituou a gerir em concorrência mais aberta, não tivemos a capacidade de fomentar uma economia com elevada concorrência e, portanto, eu acho que a culpa foi um pouco de todos. Portanto, eu não sou daqueles que acham que a culpa é só dos políticos. A culpa é também muito dos empresários que não arriscaram, que não se internacionalizaram, que estiveram muito à espera que o governo os apoiasse e, portanto, acho que é uma conjugação de vários fatores. Exatamente. Hoje Portugal tem sido bastante elogiado, pelo menos afastado da ideia daquilo que é a Grécia. Muito se tem dito que Portugal não é a Grécia, elogiado pelo consenso político que tem, com mais de 80% dos políticos do Parlamento todos juntos, acordos sociais, com a concertação social, com as reformas que estão a ser implementadas. Enfim, é visto como o bom aluno para a Alemanha, o bom aluno da Troika. Isso chega? Isso não chega. Isso não chega. Eu acho que isso é um aspecto necessário, muito importante, ou seja, e aí eu acho que o Governo tem feito um bom papel e o povo português tem reagido bem. Portanto, o Governo tem feito bem, mas o povo português tem feito bem, tem reagido bem, mas não chega. Eu acho que nós temos claramente começar a lançar medidas de crescimento económico e temos de começar, o que significa que ainda não começámos, é isso? Não, ainda não começámos. Nós temos estado enfocados e bem em corrigir o nosso déficit, em reduzir os excessos, mas ainda não temos, até por falta de fundos, tido capacidade para implementar medidas que fomentem o crescimento e, especialmente, claramente, aqui um problema muito importante é o financiamento da economia. Portanto, a falta de fundos para financiar o desenvolvimento económico tem também travado essas ações para possibilitar a economia de crescer mais. Portanto, é necessário o que está a ser feito, são medidas muito importantes para equilibrar a nossa economia, não são suficientes. Mas a que custo? Acha que tem sido a todo o custo? Não, eu acho... Tem havido bom senso? Eu acho que tem havido bom senso, eu acho que estamos a fazer o que tínhamos que fazer. Ainda não conseguimos diferenciar-nos tal como... ao contrário do que outros dizem, eu acho que não conseguimos diferenciar completamente da Grécia. Por exemplo, estamos entre a Grécia e a Irlanda. A Irlanda conseguiu, tem características próprias, conseguiu sair desta situação mais rápido, também com medidas muito rigorosas.
até talvez mais rigorosas que as nossas, mas eu acho que é claramente necessário agora, paralelamente a estas medidas de redução, de lançar medidas de fomento da economia. Ainda que Portugal faça tudo bem, há fatores que claramente Portugal não domina, nomeadamente o falhanço grego e o nível de recessão mais profunda ou menos profunda também na zona do euro. Exato. Ainda que tudo corra bem, sem nenhuma desgraça pelo caminho, acha que Portugal se livra de fazer uma renegociação do programa de ajustamento? Eu acho que se tudo correr bem, eu estou confiante que Portugal possa avançar sem ter que fazer uma renegociação. Nomeadamente quando eu falo de renegociação, quando eu falo de renegociação, pelo menos não fazer um default, portanto não ter problemas de pagamentos e não ter que fazer haircuts. Eu acho que isso deveria ser evitado, realmente, de fazer reduções ou haircuts na dívida. Agora, pode ser... Mas mais tempo, ou mais dinheiro, uma suavização das medidas de austeridade? Eu seria apologista de uma suavização das medidas e de um alargamento do tempo, mas não agora. Eu acho que agora temos que cumprir e vamos tentar cumprir. Depois, se virmos na realidade que estamos a entrar numa fase de incapacidade de crescer, então podemos eventualmente ajustar. Mas é um pequeno ajuste. Ainda assim o Governo continua a dizer que não. É um pequeno parece ajuste, que até já o Governo alemão põe em cima da mesa essa possibilidade. Não, mas sabe que eu acho que o Governo faz bem em dizer que não. Eu acho que tem que haver um objetivo e esse objetivo tem que ser claro. Nós temos que tentar cumprir Mas acha que é uma acordamos. questão de negação ou é sincero? É um objetivo sincero do Governo? Mas tem que ser um objetivo sincero, tem que ser um objetivo de mobilização das forças económicas para conseguirmos. Há um grande sacrifício e esse sacrifício tem que dar frutos e para isso temos que nos motivar e saber que temos que fazer as coisas bem, poupar mais, endividar-nos menos, etc. Isso é fundamental. Isso é aquilo que está mais ou menos by the book. Exato. No outro dia, Pedro Passos Coelho dizia no Parlamento que é preciso começar a pensar no futuro e ele utilizou a expressão day after. É preciso começar a pensar no dia seguinte. O que é que já fez para isso? O que é que o Governo já fez para isto? Eu espero que tenha feito já muita coisa. Sinceramente, eu espero que o Governo tenha... Eu estou convencido que fez. Que tenha uma visão do que é que será Portugal nos próximos 20 a 30 anos. Eu acho que essa visão estratégica... Que seja? Qual é a sua visão de Portugal daqui a algum tempo? Olha, depois da Troika, por exemplo. Eu acho que a minha visão é assim, eu acho que Portugal tem que aproveitar e ir ao encontro das tendências económicas mais desenvolvidas e não estar a copiar modelos económicos do passado. Eu acho que Portugal tem um conjunto de vantagens comparativas que tem que utilizar melhor. Por exemplo, olhe 2 ou 3 exemplos. Em primeiro lugar, a gestão do território. Eu acho que a gestão do território nunca foi bem feita em Portugal. A gestão o mar, mas mesmo também a gestão urbana nunca foi muito bem feita e eu acho que a gestão urbana hoje é um foco para muitas indústrias, para o turismo, para a agricultura e para muitos outros setores. Portanto, Portugal tem que apostar em indústrias de tecnologia mais elevada, de know-how. Portugal tem um clima fantástico para atrair centros de investigação. Portugal tem uma boa infraestrutura já tecnológica, de telecomunicações. Portugal tem aqui um cruzamento está aqui numa posição geográfica entre a África, América e Europa. E, portanto, mas porquê que não aproveita? Tem tudo isso, mas faz tão pouco. Eu acho que Portugal está a aproveitar. Eu acho que, por exemplo, se vir aquilo que estamos a fazer em África, aquilo que estamos a fazer no Brasil, eu acho que Portugal aproveita, mas agora, o mudar este paradigma económico demora 20, 30, 40 anos. E mesmo que se esteja, neste momento, já a tomar medidas, essas medidas vão se ver daqui a 10 anos. Portanto, um dos maiores problemas da economia portuguesa, dizem os especialistas, é o déficit de competitividade. O que é que as empresas portuguesas podem fazer para mudar o texto? Olha, as empresas portuguesas, eu acho que há aqui uma questão claramente de própria estratégia empresarial. As empresas têm que inovar mais,
tem que inovar mais. Inovação? Inovação. Tem que concentrar-se em produtos e serviços de maior valor acrescentado. Que são? Que são com maior tecnologia. Isto tem acontecido. Portanto, há claramente, se olhar para as nossas exportações dos últimos 20 anos, nota-se que as exportações nos últimos 10, 15 anos têm uma componente tecnológica muito maior. Isso está bem. E é nesse caminho que tem que ser. Nós não podemos competir mais em mão de obra, em custo de mão de obra. Não temos qualquer hipótese. Já não temos então mão de obra baixar salários não faz sentido? Estruturalmente não faz sentido. Estruturalmente não faz sentido. Pode fazer sentido num período anormal de desequilíbrio económico, mas não faz sentido. A nossa aposta tem que ser claramente na inovação e na tecnologia. Tem que ser. E nós temos capacidade, nós temos muito boas pessoas, temos muito bons técnicos. Talvez haja aqui a necessidade, talvez não, com toda a certeza, de repensar um pouco o nosso ensino e, sobretudo, aí eu ia copiar os alemães, sabe? Quando eu fui presidente da Câmara de Comércio alemã, nós fomentámos muito uma formação que se chamava formação dual. E o que era essa formação dual? Essencialmente é uma formação que os alemães têm, que na Alemanha existe e que nós trouxemos para Portugal, a Câmara de Comércio alemã, que era essencialmente o seguinte: as pessoas que não querem ir para a universidade fazem o ensino secundário e depois vão para um curso em que estão 4 dias a trabalhar numa empresa e 1 dia na escola. E tiram cursos médios, mas sabe que 95% dessas pessoas tinha colocação. E as pessoas sentiam-se bem, estavam motivadas. Mas aqui em Portugal nem os licenciados. Mas eu acho que há aqui necessidade. Muitas vezes há licenciados em áreas que não têm colocação, quando temos uma falta muito grande, por exemplo, de cursos médios e cursos de especialização profissional. E aí temos que dar ainda um salto na nossa ótica. Aí sim, eu acho que valia a pena olhar para a Alemanha. Apostar na educação também. Exatamente, que a Alemanha é um caso muito interessante. Outro tema importante: deve o Estado sair da vida económica, da vida das empresas? Deve tornar-se mais regulador e menos Estado-patrão? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu sou por um Estado regulador, sou por um Estado que fomenta a concorrência, sou por um Estado, eu sou por economia de mercado, mas sou também por um Estado que tem a obrigação de ter uma rede que proteja os mais fracos, os mais pobres, e isso é fundamental. Isso é fundamental. Agora, o Estado não tem que estar a gerir empresas, não tem que estar em empresas. Porquê? Porque é um mau acionista? Porque já é um mau acionista. Porque não cria riqueza? Não, eu acho que até cria riqueza, mas há outros que fazem melhor, porque são mais rigorosos, pedem objetivos mais ambiciosos aos gestores, podem pagar mais aos gestores, podem buscar melhores gestores. Por exemplo, um caso que eu estou completamente em desacordo, e acho que é um populismo dos governos em geral, é esta questão de redução dos salários dos gestores de empresas públicas. Isso é um erro dramático. Ou redução dos salários da função pública. Na minha ótica, isso é um erro dramático. É melhor ter menos gente e melhor paga, mas eu acho que tem que se decidir que um governo decida para o próximo governo para fazer isso, é a única hipótese. Mas, por exemplo, isto que este governo está a fazer atualmente, eu acho isso errado, de estar a reduzir os salários, porque, na realidade, o que é importante é que essa compensação seja em função do valor criado. Vendeu bem o Estado as participações da REN e da EDP? Muito bem. Eu acho que vendeu muito bem. O facto de terem sido chineses ou árabes é indiferente? Eu sou-lhe sincero, eu acho que é muito interessante nós abrirmos uma porta para a Ásia e para a China. Portanto, eu trabalho muito com os chineses, aqui no Brasil. E eu acho que os chineses podem ser bons parceiros. Os chineses pensam a 30, 40, 50 anos, têm um pensamento estratégico. E os portugueses pensam a... E os portugueses, por vezes, pensam períodos mais curtos, e eu acho que podem ser parceiros interessantes. Têm que ser muito bem geridos, mas eu acho que podem ser parceiros interessantes. As privatizações da EDP e da REN correram muitíssimo bem, e foi muito bom, porque isso vai abrir novas expectativas para as privatizações que aí vêm. Mas se tudo correr bem, e se tudo correr by the book, como está no programa da Troika, daqui a uns anos Portugal terá um setor empresarial do Estado residual. Concorda com todas as vendas, CTT, TAP, RTP, transportes? Olha, Ficará a galinha dos ovos de ouro, a Caixa Geral de Depósitos? E se calhar não toda.
Eu acho que, desde que se mantenha, desde que haja bons reguladores, e aí tem que se fomentar concorrência dentro dos setores e entre os setores, eu acho que o Estado não tem necessidade de ter essas empresas. Eu penso, por exemplo, se me perguntar, ter um canal público de televisão, não haveria problema nenhum nisso. Eu acho que pode ter um efeito de educação, não vejo problema. Agora, não sei porque é que o Estado, o Governo deve gerir os aeroportos, ou porque é que deve gerir os correios, não é? Eu aí vejo que desde que a regulação seja eficaz e efetiva, não é? O que não se pode criar, uma coisa que eu sou contra, é passar de oligopólios ou de monopólios privados, públicos para privados. Isso é que eu acho que não... Portanto, e para evitar isso, nomeadamente quando estamos a falar de negócios que são concessões, há que ter uma regulação muito efetiva. E basta olhar aqui para os nossos vizinhos ingleses, como é que eles fazem, por exemplo, no setor das águas, no setor da eletricidade, no setor das telecomunicações. Eles obrigam a que as empresas aumentem a produtividade e esses ganhos de produtividade passem para os clientes finais. E isso é muito importante. Outro tema importante. Como é que Portugal vai atrair investimento direto estrangeiro, importante também para a sobrevivência de Portugal e para mudar também este esquema de pensamento e de organização, se calhar importar aqui alguma cultura, como aconteceu, por exemplo, com a Irlanda, seria interessante, mas com este pacote fiscal parece uma miragem. Mas estamos a falar de um pacote fiscal que é para o curto prazo, não é para resolver um problema de curto prazo. Eu acho que Acha que no futuro pode ser mais competitivo? Eu acho que no futuro pode ser mais competitivo, tem que ser mais competitivo, eu acho que tem que se criar um contexto mais favorável, mas eu acho que nós temos algumas vantagens comparativas. Temos mão de obra de muito boa qualidade, a preços relativamente bons, quando comparado com o Norte da Europa. Temos pessoas mão de obra produtiva, temos uma infraestrutura tecnológica muito boa, portanto, eu acho que temos aqui algumas questões muito importantes para atrair investimento estrangeiro. Se me perguntar, mas agora é fácil? Não, agora não é fácil, com este problema da dívida soberana, etc., não é fácil. Mas eu acho que tem que se trabalhar nisso, por exemplo, eu acho que há uma grande oportunidade, e aí sim penso que vai entrar mais investimento estrangeiro. Eu acho que há uma grande oportunidade para comprar ativos, reestruturar ativos, eu acho que há uma oportunidade para consolidar indústrias aqui em Portugal. Eu acho que indústrias? Olha, várias indústrias. Uma indústria que eu acho que deveria rapidamente, até para resolver um problema importante de desemprego, é a indústria da construção. A indústria da construção necessita de ser completamente reestruturada, necessita de haver uma maior consolidação. Eu devo dizer, tenho muito orgulho em dizer que uma das soluções preconizadas pela Roland Berger foi a criação de fundos para investir, que já foi seguida por várias entidades, já estão a ser criados esses fundos de reestruturação para as empresas de construção. Tem empresas de construção, empresas, por exemplo, na área da saúde, eu acho que pode haver mais consolidação. E na própria área bancária, eu acho que pode haver mais consolidação. É sempre a pergunta de todos os jornalistas. Eu acho que pode haver ainda mais consolidação. Ainda pode haver fusões na banca. Mas como é que imagina essas fusões? São sempre temas tão sensíveis e complexos. Imagina dois grupos bancários a fundirem-se? Portugueses? Ou com a entrada de um banco internacional? Olha, eu vejo as duas perspectivas. Eu acho que eu preferia talvez que entrasse um ou dois grupos internacionais, porque isso diversificava um bocadinho mais as nossas fontes, mas também veria bem a consolidação em Portugal através da fusão de um ou dois grupos. A dimensão dos nossos bancos ainda está muito aquém, por exemplo, dos bancos espanhóis ou dos bancos holandeses, e portanto eu acho que há espaço, Embora, deixe-me dizer que eu acho que o setor financeiro em geral foi um setor em Portugal que evoluiu bem, que é um setor moderno, agora realmente foi apanhado com este problema deste decréscimo da economia e que vai afetar, como é óbvio, o nível de imparidades, a questão do crédito, e está a ter claramente um impacto importante e vai obrigar os bancos a aumentar capital. Mas não é dos setores, eu acho que é um setor relativamente moderno em Portugal.
E o tempo correu, temos praticamente um minuto para terminar. Não queria deixar de lhe dar este minuto para olhar para o futuro e perguntar-lhe, nessa sua visão, que já percebi, é otimista, sendo um europeísta convicto também, para onde é que acha que caminha Portugal, depois da Troika, daqui a uns anos, depois deste caminho estoico e severo de austeridade, estaremos melhor? Estará a economia mais competitiva, a criar emprego, com mais condições para crescer e mais saudável? Eu acho claramente que estamos a definir uma base para chegar aí a um país mais competitivo, e eu espero que não seja só um conjunto de medidas, uma definição de estratégia, mas seja uma implementação dessa mesma estratégia. E o que eu gostava, fazendo aqui uma comparação, era ser uma Suíça do Sul da Europa. Eu acho que Portugal poderia ser uma Suíça do Sul da Europa. Aqui fica essa ideia. A nível pessoal, António Bernardo, até onde é que quer chegar? E diga-me, por favor, que tem orgulho de ser português. Não, tenho muito orgulho de ser português, mas posso viver em qualquer país. Ou seja, tenho orgulho de ser português, mas eu acho que sou um português que vou para a Alemanha, ou vou para o Brasil, ou vou para Milão e sinto-me bem. Portanto, não tenho esta coisa eu sou um português, mas sou um português que pode estar em qualquer parte do mundo. Muito obrigada. Foi um gosto, um luxo recebê-lo aqui. Muito obrigada por essa sua visão também otimista e em perspectiva. Foi o olhar crítico de António Bernardo à economia portuguesa e também à crise das dívidas soberanas. No próximo Lideranças Empresariais, mais um convidado de luxo, Vasco Melo. Vai valer a pena. Até lá.